Vamos lá, então. O nosso querido João César de Castro Rocha, falando em extrema-direita, tem feito uma série de textos a respeito das lideranças de extrema-direita tentando dissecar as ideias. E agora ele vai falar, gente, do Edir Macedo. Está lá no ICL Notícias também. Plano de poder, a teologia do domínio e a Igreja Universal. Se a explicitude do título impressiona, a desinibição do subtítulo beira a desfaçatez. Olha lá, o Plano de Poder do Edir Macedo. Esse livro é bem famoso. Abaixo a sutileza. No ano da graça de 2008, o auto-intitulado bispo Edir Macedo e o administrador de empresas Carlos Oliveira lançaram um livro que pode ser criticado por inúmeras razões, mas certamente não por excesso de sutileza. Plano de poder. Assim, sem tirar nem pôr, na cara dura, sem constrangimento algum, escrúpulo nenhum, o objeto nada obscuro de desejo a que se trata, do poder político com o propósito de impor uma ordem teonomista. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Olha aí, Ana Margarete, bons idiotas não são capazes de fazer uma análise honesta, exatamente. Se a explicitude do título impressiona, a desinibição do subtítulo beira a desfaçatez. Deus, os cristãos e a política. A circularidade tautológica do projeto fundamentalista vem à superfície, pois é como o livro de Nicolas Ferreira aludisse o manifesto da dupla Macedo e Oliveira, o cristão e a política. O plural é reduzido ao singular, porque na mentalidade do jovem templário de Belo Horizonte, o mundo é monocromático e tudo que não seja espelho das suas convicções deve ser repudiado. Vamos lá, meus caros. Abramos o livro. Pronto para a experiência? Socorro, né, João César? Logo na segunda página da introdução, descobre-se o eixo desse ensaio. Já na criação, no livro do Gênesis, Deus nos dá uma aula de planejamento, de organização e de execução de uma ideia. Desde o início de tudo, ele nos esclarece a sua intenção estadista e de formação de uma grande nação. Rito de passagem entre a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, essa manipulação vulgar da crença sincera de aproximadamente 40 milhões de fiéis, Deus desempenha papéis distintos, porém complementares, na percepção distorcida dos pastores políticos, empreendedores da fé alheia. De um lado, Deus é convertido na imagem de gestor de negócios, autêntico coach de performance, CEO da multinacional mais tentacular do universo. Seu masterclass é nada menos do que a criação e, claro, está desde o início de tudo. Ora, teologicamente, os autores deveriam ter escrito desde sempre, vale dizer, antes mesmo do tempo humano, sem início datável na diferença fundadora entre o existir e o ser. Contudo, esqueçamos a pouca familiaridade do Bispo Macedo com questões filosóficas. O importante é que essa inesperada aula de planejamento resulte em lucros, no falso milagre mundano da multiplicação do dízimo. De outro lado, um território novo é palmilhado na referência a um Deus estadista, formador de uma grande nação, e agora singular, se impõe de maneira definitiva. Não há mais espaço para pluralidade de dissensos, afinal, como se lê numa frase que antes parece inglês mal traduzido, na verdade, o universo antecede algo muito maior, o homem não foi criado por conta do universo, pelo contrário, o universo, sim, foi criado por causa do e para o homem. Reelaboração em tom menor da interpretação forjada pelo nacionalismo cristão do versículo 28 do primeiro capítulo do Gênesis, como discutimos na coluna anterior, coluna do nosso querido João César lá no ICL, atribuindo ao homem o domínio sobre todas as coisas. Acredite se quiser, o negacionismo climático de boa parte dos adeptos do fundamentalismo religioso apoia-se nessa hermenêutica de alfaiate. Colocada em segundo plano, a teologia da prosperidade pavimentou o caminho para a ascensão da teologia do domínio. Cofres abarrotados, contas bancárias recheadas e por que não se assenhorar de uma vez por todas no próprio palácio, mas não tomar de assalto, melhor sitiá-lo, pouco a pouco, até que suas chaves, por assim dizer,
tornem-se parte do espólio da despolitização da polis. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Tá citando Chico Buarque aqui, tá, gente? O retorno. João, de novo, a leitura fundamentalista bem pode ser deliberadamente fraudulenta, estou de acordo. Mas no seu caso, não ocorrerá o oposto? Sem se dar conta, você comete o pecado da superinterpretação. Qualquer vírgula, mesmo a mais inocente, vira uma tese nas suas mãos. É possível. Eu posso deixar a vida me levar e terminar buscando somente o que desejo encontrar. Em sua confiança sem limites, Picasso inverteu a satisfação do evangelho de Mateus: pedi e vos darão, buscai e vos encontrareis, batei e vos abrirão, pois quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate lhe abrem, afirmando: não busco encontro, mas modesto ou mais realista, propõe a consulta de 2 ou 3 passagens para a vossa avaliação. Vamos lá? Isso é legal porque o João aqui, ele está contradizendo uma coisa seguinte, ele é um cara que faz uma superinterpretação sobre esse fenômeno evangélico e extremista de direita. Mas aqui ele explica a estrutura de avaliação do que ele vai falar. Isso é muito importante. Cientistas sociais, façam uma análise estruturada, tá, gente? É muito bom ter uma estrutura. Vamos seguindo aqui. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano vem lutando por espaços, por domínio e estabelecimento do poder. 3 termos-chave destacam-se, descortinando a estrutura do pensamento dos autores. Lutando, domínio e poder, num resumo vertiginoso do plano político aludido no título. A ideia de uma guerra permanente cai como uma luva na visão de mundo bélica que sustenta a extrema-direita e, sobretudo, o militarismo, que se imiscui em todas as esferas da vida social. Daí a ênfase do domínio, correlato objetivo da terra em transe, da disputa sem trégua pelo poder político. Você ainda não está convencido do que ele está falando? É justo, sigamos na leitura. Logo após ter formado o homem, leia-se Adão, separado à sua imagem e semelhança, o Senhor disse: tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 28. A resposta está aí, pois essa passagem bíblica menciona claramente o reino e o domínio terreno, e não após a morte dos filhos de Deus. Essa perícope, extraída do primeiro capítulo do Gênesis, não diz o que os criativos autores acreditam. No versículo imediatamente anterior, o homem não é gerado separado, porém junto da mulher. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Por isso, a dupla Macedo e Oliveira ardilosamente suprime o início do versículo citado. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Isso é, ao homem e à mulher, a fim de sugerir uma versão que somente atribui o domínio ao homem. É uma leitura enviesada da Bíblia, tá, gente? Ao mesmo tempo, a ênfase no caráter terreno, histórico, do reino e do domínio, as palavras ímãs, que atraem toda e qualquer oportunidade de implementar um projeto de poder político, obrigou a uma transferência teológica cujas consequências apenas se agravaram, com a intersecção da teologia do domínio com uma extrema-direita e o militarismo, mais angustiado que um goleiro na hora do gol. O Novo Testamento não é aqui. Aqui na Folha Democrata, gente, o João falou sobre isso. O João falou sobre isso. Que eles fazem muito menos Novo Testamento. Sami Carvalho falou aqui, basta ler o Project 2025 da Heritage Foundation e você verá que o plano está todo lá. Boa dica, viu, Sami? Olha aí, Story Games. Olha, eu não quero pular as conclusões já, mas pelo começo do texto, percebe-se uma ode à teocracia dos planos da organização de Deus. Eu não consigo não enxergar como um fundamentalismo religioso, mas é isso mesmo. Entenda a tecnocracia como um plano organizado
entre a indústria e a ciência de Deus, só que os escolhidos são merecedores do poder. Gente, vamos mandar superchats aí para a gente poder fechar bem a nossa live. Estou trazendo uns assuntos importantes aqui para vocês. Estou gripado, mas continuo trazendo aqui conteúdos importantes para vocês ficarem por dentro de tudo. O Novo Testamento não é aqui. O nacionalismo cristão, em seu braço norte-americano, realizou uma opção decisiva. A ordem teonomista almejada deve se subordinar ao estado da lei divina. No entanto, não se trata de uma apreensão completa das Escrituras, porém, de uma adesão irrestrita a uma leitura deturpada do Antigo Testamento, no ensaio programático de Gary North, discutido em colunas anteriores. A escolha é assumida numa síntese que vale por longos tratados não lidos. Os princípios da Bíblia é um eufemismo para o Antigo Testamento. O livro Manifesto Plano de Poder ilustra à perfeição o modelo que implica em obliterar o Novo Testamento, ou seja, a figura de Jesus, em favor do Antigo Testamento, isto é, seus inúmeros reis e líderes políticos e militares, com destaque para o pecador ungido, o rei Davi. Espere um pouco, nas próximas colunas eu retomo o tema. Por que esse abandono pouco disfarçado da mensagem do Novo Testamento? Edir Macedo revela, com alegria de quem crê firmemente no seu projeto de poder. Ainda nos dias atuais, há muitas pessoas que, apesar de confessarem uma fé cristã, não conseguem identificar e assimilar o objetivo de Deus sob esse aspecto para o seu povo, o projeto de poder político de nação. Não nos enganemos pela aparência fenomenológica desses parênteses estratégicos. O alvo é bem concreto e obedece à risca a estratégia dos 2 passos definidas com irretocável brutalidade por Gary North. Na tradição local, a dicção permanece idêntica. Lamentavelmente, esse senso de percepção tem faltado a muitos cristãos, que hoje já somam no Brasil uma população de cerca de 40 milhões de pessoas que vem crescendo a cada dia. Esse dado aproximado é referente ao número de evangélicos só no Brasil e não no mundo. É um enorme potencial, mas essas pessoas, em sua maioria, encontram-se como um gigante adormecido. O projeto de poder político independe diretamente do enorme potencial representado pelo número sempre crescente de novos fiéis que serão atraídos para os propósitos da teologia do domínio. Tudo fica mais meridiano ao mapearmos as fontes do argumento da dupla Macedo e Oliveira, o tema da próxima coluna. É isso, meus queridos, é uma tecnocracia mesmo, que instrumentaliza os conhecimentos da igreja evangélica